Shalom, shalom. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada de luz de mentoria Hanukkah. Nós começamos então essa jornada e creio que você pôde meditar na primeira chama, pensando a respeito da cegueira das convicções que muitas vezes trazem uma ilusão de que estamos fazendo o certo, quando na verdade estamos totalmente equivocados dentro das nossas próprias convicções. Nós falamos sobre o apóstolo Paulo no dia de ontem, na primeira chama, e hoje nós temos no nosso manual, então, um outro personagem para meditarmos. Nós hoje vamos meditar lá na página 30, né? Meditação 2, redirecionado para a luz. Quando você acende a vela e identifica a cegueira, a confusão, se inicia o processo da ascensão da alma, feita como uma ação decisiva. Inércia não nos deixará alcançar a luz. Então, você acendeu a vela, identificou a cegueira e a confusão. Se inicia então esse processo de uma ascensão, né? Como o próprio texto de Provérbios fala, que a alma do homem é como uma luz no seu interior. Então, essa luz, ontem, ela começou a te fazer identificar a cegueira, né? Que nós demos exemplo da vida de Paulo, a cegueira da convicção equivocada e a confusão que isso coloca as nossas vidas. E agora, então, você percebe que a inércia, ou seja, não se posicionar diante daquilo que você enxergou, não vai te deixar alcançar um nível de luz maior, essa ascensão, esse avanço, esse progresso. E aí, nós temos o texto de Isaías, capítulo 60, que fala: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías tem muita propriedade para falar sobre isso. Isaías é um profeta messiânico. Isaías, ele tem uma história muito específica, né? E eu quero ler algumas partes do texto de Isaías, né? Que eu acho extremamente relevante. Mas Isaías, ele é alguém que durante o seu chamado, ele vai trabalhar com pelo menos 5 reis, né? Durante o seu período de ministério. Então, a história de Isaías, ela é muito um livro grande e que traz muitas histórias, né? Isaías é um profeta palaciano, diferente de alguns profetas que estavam sempre rechaçados pela realeza, pela monarquia. Isaías não, Isaías é alguém que ele trabalha em meio ao reinado de Judá, e ele está ali no período do rei Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Então a história de Isaías, ela é muito emblemática para o chamado messiânico, para um serviço ministerial e sacerdotal, né? No capítulo 60 que nós lemos, nós vamos perceber que ele fala que a glória do Senhor se verá sobre ti, e ele continua dizendo no verso 3, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações
virão a ti. Esse capítulo 60 ele vai falando sobre que esse posicionamento de ser redirecionado para a luz, de se levantar, vai trazer então uma riqueza específica para Judá. E há uma abundância de riquezas que vai acontecer ali. Para a gente continuar no capítulo 60, vamos entender qual seria o lado obscuro que o próprio Isaías foi iluminado. Se a gente for no capítulo 6, que é o período onde o profeta é chamado, a gente vai perceber que começa a história do chamado de Isaías assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Isaías começa a citar uma visão poderosa dos céus sobre o que ele estava vendo. Só que há alguns detalhes aqui que são importantes para a gente entender o que talvez poderia ser sombrio na vida de Isaías. Ele vai citando a magnitude da glória que ele está vendo, a visão celestial que ele contempla. E quando ele vê os anjos clamando Kadosh, Kadosh, Santo, 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 e os umbrais se movendo, o lugar sendo cheio da glória do Senhor, então ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Perceba que a maneira do que ele enxerga do sobrenatural o desperta para a sua impureza. E aí ele percebe que um dos serafins voou para ele trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com Atenaz, que é aquela madeira, né, tipo uma pinça, pegou, foi, né, e tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converta-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Aqui o Senhor está falando para Isaías que haveria uma grande devastação, mas se o povo permanecesse apenas uma 10ª parte, eles poderiam reflorescer. E assim será o chamado de Isaías, falando do caos, falando de assolação, também falando da possível restauração depois do exílio. A história de Isaías começa ali próximo ao século 7, né, antes de Cristo. Seu ministério é voltado a despertar o povo para a sua prostituição espiritual, falar da restauração do exílio e do mundo vindouro. Ele fala sobre o ano sabático, o grande Shabaton, né, na eternidade. Ele vai falar sobre tudo isso. Mas você vai perceber que Isaías, ele cita essa visão celestial começando com a morte do rei Uzias, que provavelmente era um parente seu. Alguns vão dizer que ele era parente, ele era sobrinho do rei Uzias. Ele só consegue ter uma visão da glória do Senhor quando este rei morre. E até que o trono, você vê que o chamado de Isaías começa só no capítulo 6,
até que o trono de Uzias seja destituído, Isaías se coloca em uma inferioridade por conta de habitar no meio de um povo de lábios impuros e também considerar-se de impuros lábios. É claro que isso é relevante para Deus chamar Isaías para isso. A cegueira que nós precisamos identificar é justamente por dar grande valor aos tronos do mundo físico que estão ao nosso redor. Além do trono de Isaías, de Uzias, que é um rei que era famoso, que tinha lá as suas relevâncias nas questões de invenções, armas de guerra e etc., a gente vai ver que o maior trono que atrapalhava Isaías de se posicionar como um profeta e atender o chamado de Deus era o trono que ele construía para as suas fraquezas. É comum que muitas vezes, quando nós estamos diante de um chamado, de uma missão, nós venhamos a potencializar nossas debilidades. Parece um papo de coach, mas a verdade é que nós construímos crenças que trazem limitações para a gente. E essas crenças limitadas nos colocam em uma posição de inércia. Isaías está falando, levanta-te. Ele sabia o que o povo precisava fazer, porque assim foi com ele. Ele precisou se levantar, ele precisou se mover. Sem o movimento não há como a glória ser manifesta. Levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz. É preciso um posicionamento, é preciso uma ação para que essa glória venha refletir. Se você voltar no capítulo 60, você vai ver que toda a terra seria então próspera, bendita, a partir dessa posição. O chamado de Isaías, ele é efetivo, ele é eficiente, justamente porque houve um posicionamento. Ele escolheu aceitar que aquele anjo com a brasa viva do altar tocasse os seus lábios. E o trono, não de Uzias, um rei que, tomado de arrogância, foi ferido de lepra e morreu sem... Porque isso é muito interessante. Eu vou tomar mais um pouquinho de tempo aqui sobre isso. Uzias era um rei famoso, poderoso. Sua morte é porque ele escolhe fazer o papel do sacerdote. Ele troca o que ele foi chamado para fazer pelo aquilo que ele não tinha autoridade para fazer. Ele entra no templo e vai queimar incenso quando isso era um papel do sacerdote. Talvez Isaías ele tenha pensado muito sobre isso, sobre essa morte do rei Uzias no sentido: não, eu não quero ser ferido de lepra. Não, eu não quero fazer algo para morrer igual esse rei ou meu tio. E ele se coloca numa posição de inferioridade. É claro que isso para Deus foi muito bom, porque fazia com que ele enxergasse não somente o pecado do povo, mas primeiramente o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas, a partir do momento em que ele aceita o toque do anjo com a brasa, e talvez seja isso que você precisa se mover, a aceitar o toque do anjo, talvez a brasa não seja nos lábios, seja em outras áreas que precisam de um fogo do avivamento. Mas, quando a gente vai lá para o capítulo 61, a gente vai ver algo muito poderoso que tem a ver com a festa de Hanukkah. O capítulo 61, depois dele falar do levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, ele cita uma série de prosperidades que alcançaria a terra de Judá. E no capítulo 61 ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E ele vai citando todas as ações que o Espírito sobre ele fazia com que isso fosse eficiente. A gente sabe que lá em Lucas 4, o Messias cita esse texto na sinagoga e ele fala que essa palavra se cumpria sobre ele. Mas aqui no capítulo 61 de Isaías, depois que ele fala que vai ordenar acerca das tristezas de Sião, que ele fosse ornamento de cinzas e óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça,
Ele começa a dizer assim, no verso 4 do capítulo 61, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E aí, no verso 5 ele vai dizer, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei a minha aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça, qual o noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote qual a noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Baruch Hashem, se levante. Não fique cego olhando a potência dos tronos desse mundo físico e os tronos que você construiu para as suas fraquezas. É interessante pensar que nesse capítulo 61, ele coloca Israel no lugar do sacerdócio. Uzias morre porque não se colocou no seu lugar de rei e quis fazer o que era competente ao sacerdócio. E agora para Isaías ele está falando que compete a ele o sacerdócio profético. E ele fala no capítulo 61 que o povo voltaria a dar atenção ao seu chamado sacerdotal. Ele iria dar muita riqueza, mas ele falou, olha, vai vir gente de fora, vai pastorear, porque vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Que você não deixe que nenhum trono cegue o seu chamado. Que você não deixe que nenhum trono atrapalhe aquilo que Deus tem para você. Levanta-te, se posicione. A inércia é uma cegueira que muitas vezes nos traz para um estado de acomodação por pensarmos que estamos tendo um zelo pelas nossas incapacidades. Mas se você se levantar, o Senhor vai resplandecer a luz dele sobre você. Essa segunda chama nos fala sobre estar posicionados para que esta luz resplandeça sobre nós e dizer não aos tronos que nós muitas vezes estamos potencializando diante das nossas fraquezas. Shalom, shalom, que você seja iluminado diante do seu posicionamento. Levanta-te. Shalom, shalom.